e pensar que o pirata que mais iria brilhar depois de tanto tempo lendo One Piece seria nada mais nada menos do que Buggy, o palhaço. Mas para entender isso, vamos falar dos spoilers do capítulo 1056, então caso você não goste, sinta-se livre para deixar o vídeo. O vídeo começa com a capa mostrando Katakuri e Oven lutando contra a Germa. Realmente, pelo visto, não teremos nada relacionado com a Marinha e o Barba Negra, um grande erro, mas vamos aguardar até o final dessa história de capa, porque o movimento do Barba Negra ainda está por vir, pelo menos ele deve ser mostrado, porque é um personagem muito importante, então caso o Oda não mostre é porque vai aparecer logo e deve ser algo grande. Afinal, Barba Negra nunca se move para alcançar algo pequeno, sempre são jogadas muito interessantes que causam um alvoroço no mundo. Então a gente tem a decisão para onde cada um dos piratas envolvidos na guerra irão. Vamos conversar um pouco sobre cada um deles devagarinho para a gente entender mais ou menos como que cada um vai se portar diante da possível guerra final. Luffy, Kid e Law irão partir para ilhas diferentes, né? Foram mandados pelos seus log poses para ilhas diferentes, como foi explicado anteriormente. E isso nos traz uma grande tristeza, não por parte do Kid, mas pelo Law. Depois de muitos anos junto com ele, desde Dressrosa, desde Punk Hazard, para falar a verdade, a gente finalmente vai se separar do pirata que, junto com o Luffy, liderou uma grande revolução, não só no mundo de One Piece, mas também no mercado clandestino de One Piece, com a queda do Joker. Então muitas coisas foram alteradas e que não tiveram um grande trabalho ainda. Talvez, quem sabe, a gente veja algo sobre isso posteriormente, talvez não, já que não é um plot tão principal assim. A gente vê que o Kid tá indo para alguma outra ilha também, e isso meio que pra gente não tem tanta importância. A única coisa é que ele está atrás de alguém que não é o Shanks, por algum motivo bem específico que foi explicado no capítulo. Ainda não é revelado esse motivo, mas deve ser algo relacionado com uma possível ambição que ele tem. Não sabemos se ele está procurando essa pessoa para, né, ter um confronto com ela ou não, mas ao que parece não seria isso. Eu não vejo necessidade dele ir atrás do Bug agora, só por ele ter entrado para o Yonko, mas o Kid, ele tem essa sensação de que sempre vai fazer um movimento burro. Então o que eu espero dele é exatamente isso, fazer algum movimento que é extremamente desnecessário e que provavelmente vai botar ele em risco, assim como a decisão de ir atrás do Shanks. Como ele não vai pro Shanks agora, a gente pode pensar que tem a ver talvez com algum outro supernova. Por exemplo, o Urude é uma boa escolha para pensar sobre isso, porque ele e a Bonnie foram os únicos supernovas que não tiveram trabalho depois da sua apresentação lá em Sabaody. Então acho que o Kid vai ser algo para ser bastante falado nesses próximos momentos de One Piece, porque querendo ou não, ele vai ter influência na guerra final. Afinal, é um personagem importante para esse momento. Ele foi, querendo ou não, um dos motivos da queda dos Yonko, da Big Mom principalmente. Então ele terá seu momento novamente em One Piece. Só que não agora, porque esse é o momento dos grandes, dos monstros, os Yonko. Né? Curiosamente, a saga dos Yonko acabou e a gente provavelmente vai estar terminando o ano nesse capítulo de agora, e no próximo a gente já vai estar entendendo o que vai ser de One Piece daqui pra frente. A gente já chega nisso. Aí a gente tem alguns Chichibukais antigos se incluindo numa organização que o governo mundial considera o Capitão Palhaço Bug o líder, né? Tanto que o nome do capítulo é Cross Guild, que seria mais ou menos a mistura dessas grandes organizações, dessas grandes guilds, e aí seria mais ou menos algo relacionado com a mistura de grandes poderes em One Piece. E aí isso é obviamente relacionado com a mistura não só de Crocodile como de Mihawk para uma organização completamente contrária ao governo mundial e que quer ter asas que protejam ele contra
visitantes indesejados, digamos assim. A guerra vai se instaurar e esse é um dos motivos pelo qual o mundo vive um caos. O Bug tá agindo como um verdadeiro líder para isso tudo e dá a gente um motivo pelo qual ele é tão importante e foi considerado um dos Yonkou. Mesmo que ele não tenha tanto poder assim, que não seja forte como os personagens que venceram dos Yonkou agora, mas ele tem a influência, e isso é muito importante. Imagina você ser alguém normal, mas você simplesmente tem um jeito de mandar no Crocodile ou no Mihawk, ou pelo menos fazer com que eles escutem você. Isso para One Piece é muito grande, porque esses dois personagens são importantes para a obra, então isso dá mais importância ainda pro Bug e dá claramente uma sensação de que ele é um dos personagens com mais poder de fogo em One Piece. E não só controlando isso tudo, ele também botou recompensas na cabeça dos marinheiros. Isso é insano, né? O Bug realmente, ele foi uma cartada muito interessante do Oda, porque é algo que já vem sendo trabalhado há muito tempo, a importância de um personagem que consegue liderar, né? Por mais que, e até uma crítica, né, social, assim, que quando a gente tem uma pessoa que mesmo não sendo tão forte, tão inteligente, consiga mandar nas pessoas em volta do mundo, a gente acaba tendo diversos problemas com relação à política mundial. E a gente tá vendo isso dos dois lados. Os Gorosei, como uma pessoa que é a cabeça deles, e, né, que manda de acordo com a vontade, basicamente, para manter supostamente o equilíbrio pro lado deles, obviamente, e o Bug nascendo agora como um contrário a isso, né? Alguém que vai tentar quebrar essa ordem que o mundo vive nesse momento, de os Gorosei mandam, a marinha obedece e o governo mundial continua sendo o soberano de tudo aquilo. Então isso cada vez mais vai diminuindo conforme essas decisões dos piratas, que vão criando alianças e formando novos poderes, vão crescendo para derrubar então a marinha. E obviamente isso foi um resultado direto da criação do SSG, né, e da decisão deles de expulsar os Chichibukais, porque eles vão pensar, pô, o cara tá querendo lutar contra mim, então eu vou me juntar alguém aqui e porrada vai estancar, né? Então isso é bastante interessante, mostra um pouco do world building de One Piece. Inclusive eu vou falar um vídeo, vou fazer um vídeo falando sobre isso mais detalhado, porque esse caos no mundo está sendo muito bem representado pelo Oda, na minha opinião, e isso é bastante interessante. Tem muita coisa para conversar sobre esses acontecimentos que rolaram durante o arco de Wano. Vamos continuar com Nekomamushi e Noarashi estando em Wano, e lá eles irão permanecer. A Wanda, né, enfim, e a Carrot serão nomeados os sucessores para liderar os Minks. Então a Carrot, para felicidade de muitas pessoas, não irá se juntar ao bando do Chapéu de Palha. Eu acho que isso já tinha ficado meio claro, porque ela não recebeu tanta importância quanto a Yamato, por exemplo. E naquela luta dela contra o Peróspero foi triste, porque acabou de uma maneira até mesmo melancólica. Então, essa falta de importância que ela recebeu no arco de Wano, eu acho que meio que deu o ultimato para ter certeza que ela não iria entrar pro bando. Comparado a isso, a gente tem que a Yamato correndo para tentar entrar no bando, do jeito que a gente vê a situação deles partindo para finalmente encerrar o arco de Wano. Se ela vai entrar ou não, a gente vai ver, depende do Luffy. Eu acho que aqui vem uma coisa muito importante que sempre é demonstrada em One Piece e que talvez frustre algumas pessoas. É a decisão de como ela age como pessoa. Se ela se manter como Oden, o que é de fato a vontade do personagem, eu acho que o Luffy não vai se interessar tanto. Eu acho que depende muito dela ser ela mesma, né? E aí eu falo dela aceitar ser Yamato, independente do gênero. Aqui é aceitar quem ela é, porque o Luffy quer que ela tenha os desejos e as vontades de ser a pessoa dela, e não dela repetir alguém que já foi no passado, que viveu uma outra história. Então tudo depende do quão o Luffy acha graça nas coisas, né? Do quão é importante pra ele a aventura. Lembrando quando o Usopp perguntou se existia de fato um tesouro. O Rayleigh até poderia responder, mas o Luffy falou que não queria saber, porque senão aquilo não faria a aventura ter graça.
Ele quer chegar naquilo lá vivendo aquilo. Então ele quer também que as pessoas ao lado dele vivam aquilo junto com ele, para as experiências serem as mesmas e para a liberdade dos personagens serem as mesmas. Então, isso é bastante importante. Eu acho que isso que vai decidir se ela vai ou não entrar no bando. Vamos falar agora que não vai ter recompensa nesse capítulo, e eu acho que isso já era meio claro. Eu acho que vai demorar um pouco até a gente ver a recompensa dos novos. Então vamos ficar de olho. E a gente tem pausa no próximo. Infelizmente aí, mas é a pausa da Jump e não do Oda, né? Então talvez a gente tenha aí uma pausa dele talvez, né, daqui 2 semanas, talvez daqui a 3, não tem como ter certeza. Algumas coisas inúteis desse capítulo é algo como a Shinobu novamente voltou a ser bonita, né, como era no passado. Acho que não tem muita necessidade, bastante desnecessária essa informação e que não vai mudar muita coisa quando a gente for realmente discutir sobre o capítulo. Talvez isso demonstre que algo está sendo discutido lá em Wano e que a gente possa saber. Talvez não mostre nada, é só para mostrar que ela mudou e para não aparecer depois como uma personagem completamente diferente. Uma coisa também interessante, mas que foi apagada, então não há a certeza disso, é que o Caribou estaria no bando do Chapéu de Palha, né? No caso no barco, não exatamente no bando. A gente vai ficar de olho para ver se isso realmente vai se tornar realidade, mas pelo visto não é confirmado ainda. Eu tô curioso pra saber o que vai ser do Caribou. Eu acharia interessante se ele realmente entrasse pro bando. Eu acho que não faz muito sentido, mas eu acharia interessante. Mas ele deve acompanhar, né? O que eu espero que entre pro bando de fato seria a Vivi, né? Caso ela ainda esteja viva, porque ela não tem pra onde voltar, né? E a casa dela, a gente sabe onde é que é. É no bando do Chapéu de Palha. Ou pelo menos foi onde sobrou pra ela ficar. Mostrando tudo que tá acontecendo de fato no mundo de One Piece. E infelizmente algo que foi mostrado, mas foi mostrado bem pouquinho. A gente vai ficar curioso para saber o resto dessa história. O caminho de Luffy, Law e Kid vai ser provavelmente relacionado a ilhas que não vão ter muita importância, pelo menos eu penso assim. O Oda não vai fazer o caminho do Luffy especificamente ser Elbaf. Então, pra gente chegar nessa ilha, vai ter que ter alguma consequência. Algo vai acontecer pra gente chegar em Elbaf, pelo menos é assim que eu penso. E aí, por isso, a gente vai ter uma ilha antes, que vai ter algum desenvolvimento nela, alguma parte da história sendo contada ali. Talvez importante, talvez nem tão importante assim. Vamos ter que esperar pra ter a certeza. Law vai seguir seu caminho, provavelmente esperando até o momento de descobrir qual que é a verdadeira intenção dos D e o que vai ser a tempestade causada por eles. E o Kid, como eu falei, eu não quero nem saber, ele que faço dele, não dou importância pra ele, porque eu não sinto que tem muita coisa pra ver sobre ele, sendo bem sincero. Mas vamos aguardar. Por isso e mais outras coisas, eu acho que esse capítulo vai ser bastante positivo, mas lembrando que são só spoilers iniciais e tem muita coisa pra acontecer. Caso você goste, deixe seu comentário e se inscreve no canal que você me ajuda muito. Valeu, falou, fui! Só completando algumas informações que saíram antes de eu postar esse vídeo, e aí eu vou vir aqui, né, para não entregar o conteúdo sem estar completo. Vamos lá. Primeiro a gente vê uma coisa confirmada do Caribou, que é que ele está ouvindo uma conversa dos Mugiwaras relacionados a Pluton. Então ele pensa que primeiro Poseidon e agora Pluton. Agora eu tenho que contar aquela pessoa, isso para tal pessoa, o mais rápido possível, né? Quem é essa pessoa? Provavelmente alguém que tem informações, alguém que é relacionado com o Caribou, e aí entra numa questão muito complicada. Pelo menos foi isso que eu entendi dessa frase dele, porque também a gente não viu muito sobre ele. Quem que ele poderia contar tamanha informação? Novamente, é isso. Valeu, falou, fui!